meninas! Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui, sabe pra quê? Pra gente bater um papo. Isso mesmo, faz tempo, né, que eu não faço um vídeo de bate-papo, um vídeo de autoanálise. E esse vídeo é pra dar um feedback pra quem assiste o meu vídeo anterior sobre depressão. Quem me conhece, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás eu gravei um vídeo falando sobre a depressão. Como foi a minha superação com relação à depressão, à síndrome do pânico, à ansiedade generalizada. E depois daquele vídeo, eu também fui diagnosticada com hipocondria. É que eu nunca mais voltei para falar e passaram-se todos esses anos, mas como aquele vídeo é um vídeo bem assistido por pessoas que enfrentam esse tipo de problema ou que conhece alguém e acaba me procurando, que eu deixei o e-mail lá naquele vídeo. Aliás, se você não viu aquele vídeo, eu vou deixar aqui no box de informação o link para que você assista, entenda qual foi o processo que eu tive para que depois você venha entender como eu estou hoje, né? Quase 4 anos depois. E esse vídeo, gente, ele é muito assistido, como eu já falei, e eu recebo praticamente toda semana e-mail de alguém pedindo ajuda ou de alguém pedindo ajuda para algum familiar, para namorada e até de criança pedindo ajuda para mãe. Eu já recebi e-mails desse tipo, que eu resolvi hoje vir falar para vocês como que eu tô depois de tanto tempo, porque a psiquiatria diz que a síndrome do pânico, ela não tem cura, ela é controlada, que a ansiedade, ela tem que ser controlada e a depressão também. E eu sou uma prova viva de que a cura existe sim, né? Então, inclusive, eu fui até no Hoje em Dia já falar sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico. Se eu achar o link do dia que eu estive lá falando sobre a minha cura, eu vou deixar aqui também no box de informação. E se eu achar também um link, apesar que aqui no canal tem, mas eu deixo para vocês aqui no box de informação o link aonde a minha vida foi contada no programa do Edu Guedes e do Zucatelli na Rede TV, que lá foi bem assim detalhado a superação de vida que eu tive, né, gente? E curiosamente, eu sempre estou recebendo perguntas em inbox no Facebook ou através de e-mail, perguntando como que eu estou hoje, se realmente eu superei todas essas doenças da alma, como eu me encontro hoje. Eu vim bater aqui esse papo com vocês hoje para a gente falar sobre isso. Então, se não é um assunto que te interessa, vai ficar um pouquinho longo, mas hoje eu quero falar direcionado para você realmente que enfrenta este problema. E aqui eu vou contar um pouquinho também do meu testemunho para vocês, né? Porque a cura que a gente recebe, a gente tem que passar para as pessoas, porque as pessoas precisam ver uma luz no fim do túnel e elas precisam acreditar que realmente é possível se libertar desses traumas, desse mal que aprisiona a gente, que deixa a gente tão aprisionado, né, gente? A vida da gente, ela acaba, a pessoa quando ela entra nesse submundo da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, hipocondria e todas as doenças aí da alma, ela entra num túnel, né, que muitas vezes não existe uma luz. E dificilmente a gente encontra pessoas que estejam dispostas a falar com a gente e a dar essa esperança. Então eu quero direcionar esse vídeo para você que conhece alguém, que passa por isso, que está sentindo que está entrando nesse estágio da vida. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, quem é a Priscila de Oliveira, né? Vamos entender um pouco quem sou eu, para a gente entender o porquê a doença aconteceu. Por quê? Porque ninguém entra no estágio de depressão e de síndrome do pânico ou de qualquer essas doenças se ela não tiver algum histórico escondidinho lá na sua vida que veio desencadear esses problemas. Então, toda doença da alma tem uma raiz. Ela tem uma raiz e você precisa ir nessa raiz para que a cura aconteça, né? Então, assim, o estopim de todas essas doenças é a ansiedade. É a ansiedade que vai te levar a um nível absurdo de adrenalina, né? Que vai acabar aí desenvolvendo outras doenças e ir para outras áreas que vem a depressão, síndrome do pânico e hipocondria, que é o que eu vou focar aqui hoje, que foi o que eu sofri, que eu tenho propriedade para falar e que eu tenho experiência para falar com vocês. Então, assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Então, eu sempre fui muito ansiosa. Eu vivia e até hoje me controlo para não viver ansiosa. Sempre esperando alguma coisa, sempre insegura, sabe? Sempre
achando que nada de bom poderia acontecer e com medo do que viesse a acontecer, sempre com medo do futuro. Então, gente, resumindo aqui, porque tô escrevendo meu livro e toda a minha história de vida vai ser relatada nesse Vidro, mas a gente vai nesse vidro. toda a minha história de vida vai ser dita, né, nesse livro, mas eu vou fazer um apanhadão aqui hoje pra vocês. Eu tenho 36 anos, vou fazer 37. Esse vídeo está sendo gravado em 2016, precisamente no dia 1º de outubro. E eu fui abandonada pelos meus pais. Eu venho de um quadro de rejeição, que eu também precisei superar. Então, eu muito pequenininha, mal saindo assim do hospital, já tinha sido abandonada pela minha mãe. Meu pai nunca quis, nunca aceitou a gestação. Na época, pelo que minhas tias me contam, ele deu dinheiro para que minha mãe fosse a uma clínica abortar, porque ele era casado. Minha mãe chegou aí nessa clínica, chegou a tentar fazer algum procedimento que não deu certo. Então, assim, eu nunca fui bem aceita. Desde o ventre da minha mãe, já venho com essa questão da rejeição. Nasci, né, e fui criada pelos meus avós. Então, meu avô e minha avó me criaram desde os 3 dias de vida. Eu fui para casa dos meus avós maternos, no qual eu sempre falo, né, que eu vivi num lar de muito amor, muito simples, muito pobre, muito humilde. Meus avós não sabiam ler, não sabiam escrever, mas tinha uma índole, um caráter e tinha amor no coração. Então, eu vivi num lar de muito amor. Eu fui uma criança muito amada. E meus avós já eram de idade, né, gente? Então, pela lei da vida, obviamente, eles não viveriam muito, né? Mas o tempo que viveram, o tempo que eu estive com eles, eu pude sentir o que é realmente amor. Eu acho que foi isso que me segurou um pouco para que coisas piores não tivessem acontecido na minha vida. Porque, embora eu não tinha recebido amor de pai, amor de mãe, eu recebi amor dos meus avós, que supriu, assim, muita coisa na minha vida. E eu os perdi muito cedo. Eu perdi meu avô aos 10 anos de idade e eu perdi a minha avó aos 16 anos de idade. E quando eu perdi a minha avó, realmente eu fiquei sozinha no mundo. Então eu sempre cresci com a rejeição, eu sempre quis ser aceita, eu tinha sempre a impressão de que as pessoas não me aceitavam desde muito criança, né? Então eu sempre tinha aquilo dentro de mim. Poxa vida, meus primos tiveram pai e mãe, mas eu não tive a oportunidade de ter. Poxa, nem meus pais gostam de mim. Então isso veio trazendo, já começou aí a raiz do meu problema, né? E aí depois as perdas que eu tive, que foi a perda do meu avô, que eu sofri demais, porque meu avô era uma pessoa assim maravilhosa. Eu tenho lembranças assim do meu avô que eu vou levar enquanto eu viver. E depois eu tive a perda da minha avó aos 16 anos, que foi aonde o bicho pegou realmente pra mim. Foi ali que eu acho que todos os meus problemas emocionais afloraram, né? Depois que eu perdi a minha avó, porque aí eu fiquei sozinha no mundo. Então, gente, aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu vou contar isso melhor no livro. Mas ficando sozinha no mundo, eu era sozinha, era eu e mais ninguém, né? E eu tive sempre o sonho de ser cantora, então entrei pro meio artístico, aquela coisa toda que muita gente já sabe. Fui cantora sertaneja, aí depois fiquei grávida, fui mãe solteira, e aos 28 anos de idade eu desencadeei a depressão, né? E a síndrome do pânico, tudo vieram, mas primeiro foi a depressão, né? E eu sofri muito, gente. Eu precisei, sabe, até eu entender que eu precisava de tratamento médico, que eu precisava de um psicólogo, que eu precisava de um psiquiatra, eu fui muito escrava dessa doença, né? Então, eu vivia enclausurada, com medo de tudo, desenvolvia a síndrome do pânico, não conseguia andar de avião, não conseguia sair na rua, tinha medo de todo mundo que se aproximava de mim, não queria deixar minha filha para a escola porque eu achava que alguma coisa de ruim podia acontecer com ela. Então, assim, eu fui muito escrava, né, dessa doença. Até que eu entendi que eu precisava de tratamento, que eu precisava me curar. E aí eu fui buscar essa ajuda e foi onde tudo começou a mudar, né, quando eu fui procurar essa ajuda. E hoje, gente, o que você acha que todo mundo pergunta, como é que você tá hoje? Gente, hoje eu tô muito bem, eu tô muito feliz, eu tô muito bem resolvida. A raiz do meu problema foi arrancada, né? Então, pra quem não sabe, eu sou cristã, né? Hoje eu sou cantora gospel, eu acabei de lançar um CD. E tudo começou a mudar na minha vida quando eu entendi que a depressão e a síndrome do pânico, ela não era só uma doença
física, que precisava de uma doença psicológica, que precisava de um acompanhamento da medicina, mas também quando eu procurei ajuda espiritual. E foi aí que eu comecei a mudar minha vida, viu, gente? Quando, independente da sua crença, tá? Eu respeito todas as religiões, eu respeito todas as crenças, mas independente do que você acredita, é muito importante você acreditar que a depressão e a síndrome do pânico, ela é uma doença da alma, e quem cuida da alma é Deus, não adianta. O médico vai te dar todos os parâmetros e vai te dar todo um caminho a ser trilhado dentro da medicina, né? E se você for por esse caminho que também é necessário, você vai ter que controlar isso pelo resto da sua vida. Mas quando você entende que Deus, ele pode curar todas as suas feridas, que Deus pode curar todos os seus traumas, você começa a entender o porquê de muita coisa que acontece na sua vida. E o meu testemunho para vocês hoje, gente, qual que é? Que o meu ministério, ele foi firmado, eu me converti há 12 anos atrás, né? A Vitória tem 11, é isso mesmo, há 12 anos atrás. E assim que eu me converti, Deus tinha falado comigo que ele tinha algo muito grande na minha vida e que no local da minha dor seria onde ele mais me usaria. Eu não entendia muito bem essa linguagem há 12 anos atrás, mas hoje eu entendo perfeitamente o que Deus quis me dizer naquela época. E foi aí que tudo começou a mudar, quando eu entendi que eu precisava deixar Deus tratar. E que eu precisava ir naquela raiz daquele problema que tanto me aprisionava para que a cura viesse, gente. E eu já vou chegar lá, tá bom? Então, o que aconteceu, gente? Eu fui para a igreja, comecei a congregar, comecei a fazer parte de todas as coisas dentro da igreja, até que eu fui descobrindo meu ministério e até que eu descobri que as pessoas que se aproximavam de mim eram pessoas que tinham os mesmos problemas que eu. Lembra que Deus falou comigo? Que no local da minha dor seria o local que ele mais me usaria. E aí um dia em oração eu comecei a perguntar para Deus o porquê de tudo aquilo, né? O porquê que eu não tive a oportunidade de ter um pai, de ter uma mãe, o porquê que eu tive que perder os meus avós tão cedo, o porquê que eu passei tanta humilhação na minha vida, sabe? O porquê que muita gente achava que eu não ia dar em nada, e eu tinha essas perguntas para Deus, até que um dia eu orando, eu abri a Bíblia e o Senhor me deu uma palavra que dizia assim, ó, que com as consolações que nós recebemos, o Senhor, as consolações que nós recebemos, nós iríamos consolar. Então, ou seja, onde o Senhor me consolou, eu seria usada por Ele para consolar outras pessoas. E aí eu comecei a perceber o porquê que o meu caminho cruzava pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que foi rejeitado por pai e mãe, pessoas que perdeu parentes muito queridos, mãe, ou pai, ou avô, avó. E eu tinha experiência para falar com essas pessoas, porque eu também passei por isso. Então, cada um tem a sua experiência com Deus. Então, o que eu quero falar para você que está me assistindo é que hoje, esse problema que você está passando, você pode ter certeza que não é em vão. Deus tem um propósito nele. Então, com certeza, é nesse lugarzinho aí onde você está tendo esse problema que você vai servir de testemunho para outras pessoas, tá? Que foi assim que aconteceu comigo. Então, gente, o que aconteceu? Eu recebi a cura da depressão, Deus realmente ele me curou, Deus realmente ele me libertou, e não foi fácil. Por quê? Porque o meu maior problema estava no meu relacionamento com a minha mãe. Eu não conseguia perdoar minha mãe, eu não conseguia entender o que minha mãe fez comigo, sabe? Eu achava que ela... Porque na minha cabeça eu pensava o seguinte, pai pode ser qualquer um, mas mãe é uma só, né? Já viu aquele ditado que pai é quem cria? Mas mãe não, mãe é uma só, mãe não abre mão do seu filho. Principalmente depois que eu fui mãe, eu tive mais certeza de que esse meu pensamento era certo. E eu tinha muita mágoa guardada dentro de mim, eu tinha muito rancor, eu tinha muita... eu achava que muitas vezes Deus estava sendo injusto comigo, né? E aí era a raiz do meu problema. Então eu comecei a trabalhar nessa área do perdão. Eu entendi que eu precisava perdoar minha mãe para cortar esse laço no mundo espiritual que aprisionava a mim, né? E aí eu entendi que eu não poderia ocupar o lugar de Deus, que quem julga é Ele, né? Que quem cobra pelos atos de cada um é Ele. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É como se eu estivesse tirando Deus do trono dele, sentado no lugar dele e estivesse julgando a minha mãe. E esse poder não cabe a mim. E aí eu entendi que eu precisava dessa libertação, eu precisava perdoar. O segredo para todos os meus problemas estava no perdão.
E quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar essa busca. Eu comecei a buscar isso. Era muito difícil para mim, porque eu não conseguia dividir o mesmo ambiente com a minha mãe. Eu não conseguia estar no mesmo lugar que ela estivesse. Ela me fazia mal. Eu não conseguia olhar para a cara dela. Eu não conseguia conviver com ela. E principalmente, eu não queria pedir perdão para ela, porque na minha cabeça não sou eu que tinha que pedir perdão para ela. Ela tinha que pedir perdão para mim, né? Então, quando você entende que muitas vezes o perdão parte de você, mesmo você não sendo, mesmo você sendo a vítima da história, é muito difícil, porque mexe no nosso orgulho, mexe no nosso ego, né? E aí eu comecei a pedir para Deus me ajudar, porque eu sozinha não ia conseguir, mas eu precisava que Deus me ajudasse. E o ano passado eu perdi uma tia minha, em Minas Gerais. E minha mãe mora lá. Uma tia muito querida, que era irmã da minha avó, e que eu convivi muito na casa dessa minha tia quando era criança. Então, quando essa minha tia faleceu, eu tive a necessidade de querer ir no velório dela, por ela ser uma pessoa especial para mim. E isso aconteceu em novembro do ano passado. Vai fazer um ano agora. E eu fui com a minha tia, que é a irmã da minha mãe, e com a Vitória, que é a minha filha. E eu saí de São Paulo dizendo assim para minha tia: se a minha mãe estiver lá, eu não vou falar com ela. Eu não quero falar com ela. Eu ainda não estava pronta para falar com ela. E fui para Paraíso, para minha cidade, São Sebastião do Paraíso. E, como eu já esperava, minha mãe com certeza estava lá. Mas como eu cheguei de madrugada, eu não encontrei a hora que eu cheguei. Que eu fui direto pro velório e eu não encontrei minha mãe lá. Eu encontrei minha mãe no outro dia, 10 horas da manhã, porque ela foi pro enterro da minha tia. E quando ela chegou, gente, me bateu um sentimento estranho, mas era Deus trabalhando, porque eu dei espaço para Deus trabalhar, né? Eu não fiquei com o meu coração duro. Eu falava nas minhas orações para Deus: Deus, eu não consigo, mas eu preciso da tua ajuda. Eu estou aberta para isso, então me ajuda. E Deus ouviu esse meu pedido, porque ele sabia que era um pedido do coração. E quando a minha mãe chegou lá no velório da minha tia, gente, me bateu um misto de sentimento, uma coisa muito estranha, muito estranha. E ela veio falar comigo, e eu surpreendentemente falei com ela e dei um abraço na minha mãe. E a minha filha também estava lá, abraçou, ninguém entendeu nada, né? Porque todo mundo sabia do problema que eu tinha com a minha mãe. E enquanto nós estávamos ali no velório, minha mãe estava sentada numa cadeira, assim, do lado de lá, e eu numa cadeira aqui, junto com a minha filha. E eu olhava para o caixão e via minha tia morta ali, e olhava minha mãe sentada ali, e eu escutava uma voz que dizia assim: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E eu comecei a chorar, gente, copiosamente. Eu chorei demais. E eu, naquele momento, não estava ali chorando por conta da minha tia, e sim por conta da situação minha com a minha mãe. Porque eu via minha tia morta. Olha quem tá lá no fundo, minha cachorrinha. Angel, Angel, Angel. Psiu. Neném. Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. E aí, gente, eu sabia que se minha mãe morresse, não ia adiantar mais, né? Como é que ficaria minha consciência se de repente minha mãe morresse? Ou até mesmo se Deus me recolhesse dessa vida, eu ia morrer com isso, com essa coisa dentro de mim, sabe? E ainda tinha tempo, porque enquanto a vida há esperança, a palavra diz. E ali naquele momento, realmente eu senti que era Deus mexendo ali dentro, sabe? Na raiz daquele problema. E eu decidi perdoar minha mãe naquele dia, sabe? Eu decidi apagar todas as mágoas, esquecer tudo que tinha acontecido e deixar com que Deus faça a parte dele com relação a ela, né? Mas eu quis fazer a minha parte perante Deus. E ali eu abracei minha mãe, falei pra Vitória abraçar, que era a avó dela. E fui muito sincera, sabe, dos meus sentimentos, sabe? Falei com ela assim: olha, o que aconteceu de hoje pra trás não me interessa mais. Eu quero dizer que eu não tenho mais raiva, não tenho mais mágoa, né? E eu te peço perdão por tudo que eu falei, que te magoou também. E ali houve aquele momento de perdão. E foi um momento muito assim, muito diferente pra mim. E voltei para São Paulo, voltei diferente, voltei sabendo que realmente Deus tinha trabalhado ali naquele problema que há 36 anos já me acompanhava, na época 35, né, porque eu não tinha feito 36 ainda. E aí, gente, eu voltei para São Paulo já sem mágoa da minha mãe, sem raiva nenhuma. E hoje ela me liga, eu falo com ela normalmente, sabe? É claro que ela não vai ocupar o lugar da minha avó na minha vida, porque a minha mãe foi a minha avó. Mas
Eu tinha que perdoar ela, porque ela foi a pessoa que Deus escolheu para me dar a vida. E se Deus escolheu ela para me dar a vida, como que eu vou poder brigar com Deus? Como que eu vou poder chegar para Deus e falar, eu não quero ela como mãe? Eu não posso dar ordem para ele. Eu sou serva dele, eu obedeço, né? E hoje eu tô resolvida com esse problema e era o que faltava na minha vida para que realmente eu me libertasse de todos os meus traumas. E ali eu tive certeza que Deus me curou de todos os traumas da minha alma. Então, hoje eu vivo feliz, uma mulher realizada, uma mulher segura, sabe? Uma mulher que supera os desafios a cada dia. Tenho um marido abençoado que Deus colocou no meu caminho, que era o maior desejo do meu coração, era ter uma família. E há 3 anos atrás, Deus me deu essa graça de colocar essa pessoa na minha vida. Tenho uma filha maravilhosa. Hoje eu tenho uma família, sabe? Deus restaurou os meus sonhos e Deus reconstruiu a Priscila, né? É como se Deus tivesse, ele me pegou como um vaso, né? Me quebrou e me fez de novo, né? E me fez uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa que hoje vive liberta de todos esses traumas, de todas essas prisões da vida. E, gente, eu quero dizer para você que passa por isso, que descubra qual que é a raiz do seu problema, né? Aonde que tá a raiz que tá te deixando mal, que tá te segurando, que corrente que tá te amarrando, né? Que tá te prendendo. Porque tem uma corrente aí que não tá te deixando caminhar, que não tá te deixando sonhar, que não tá te deixando ir atrás dos seus sonhos. E melhor, que não tá deixando você viver o melhor de Deus pra sua vida. Então descubra, faça uma autoanálise você mesmo, porque isso não é psicólogo nem psiquiatra que vai te dar. Esse diagnóstico, esse raio-x da alma é você e Deus. Né? Independente do que você acredita, é você e Deus. Então, faça esse raio-x da sua alma. Vê aonde que os cadeados estão aí te aprisionando, em que área da sua vida, o que precisa ser resolvido, aonde você tem dificuldade, se é falta de perdão, busque ajuda em Deus, né? Que Deus vai te ajudar a perdoar. Se é alguma mágoa, se é alguma coisa, vai atrás dessa resolução, porque Deus ele te ajuda. Você sozinho, você sozinha, você não consegue. Mas com Deus você vai conseguir. Então hoje eu tenho um ministério, tá aqui o meu CD, olha só. E o nome do CD é Acredite em Você, né? Por quê? Porque Deus já acreditou em você. Agora você precisa acreditar. Deus já apostou todas as fichas dele em você. Mas você precisa acreditar em você. Quando você começar a acreditar em você, que você pode, que você consegue, que você nasceu para ser feliz, que você é uma bênção, que você é precioso, que você é preciosa, que você é a pessoa mais importante do mundo e que Deus te ama como você é, ah, meu amigo, aí você vai viver uma vida que só Deus sabe, porque muitas vezes a gente quer algo da parte de Deus, que existe uma diferença entre eu quero e eu preciso, né? Então, o que você quer, talvez Deus não vai te dar agora. Mas o que você precisa para viver, ele não vai deixar faltar, porque Deus, ele é Deus de suprir necessidade, ele é Deus provedor. Então, tenta achar essa falha em você, aonde que você está deficiente disso, e busca ajuda em Deus, busca ajuda espiritual, né? Que Deus com certeza vai te ajudar. Hoje eu tô livre da síndrome do pânico, hoje eu ando de avião de novo, hoje eu ando na rua, hoje eu não tenho medo de nada, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é fiel para guardar a minha coroa até o fim. Então hoje eu sou feliz porque eu me aceitei. E aí eu quero agora finalizar esse vídeo dizendo para você uma coisa, eu não sei se tá muito confuso isso, mas eu acho que você aí vai me entender, você que tá passando por isso, você vai me entender. Muitas vezes a gente pede pelo milagre. Eu pedi várias vezes por um milagre. E quando o milagre não vier, seja você o milagre, né? Se o milagre não vier, seja você o milagre. O meu milagre de ter um pai e uma mãe na minha infância não veio. Eu tive vô e vó, né? Mas eu não tive pai e mãe. Ele não veio, esse milagre. Então eu vou ser o milagre. Eu tô aqui para falar para você que eu sou o milagre,
né? Eu sou o milagre de Deus, porque eu não precisei me envolver com droga, eu não precisei me prostituir, eu não precisei, sabe, entrar na bebida. Mesmo antes de ser cristã, eu nunca bebi, eu nunca me envolvi com droga, então eu não precisei de me envolver com essas coisas para suprir um vazio que eu tinha. Tá, então é isso que eu quero falar pra você. Se o milagre não vier, seja você um milagre para a vida de outras pessoas, que eu tenho certeza que no final você vai sorrir, você vai valer que valeu a pena saber que você inspirou outras vidas. Hoje eu trabalho com mulheres, hoje eu tenho um ministério com mulheres, eu encontro mulheres depressivas, eu encontro mulheres que têm problema com rejeição, com aceitação, e eu, de uma certa forma, pela misericórdia de Deus, acabo mostrando para essas pessoas que é possível a gente viver, que é possível a gente se aceitar, porque quando a gente sabe que Deus ama a gente, nada importa mais pra gente, a gente não precisa ser aceitado. Você tem que pensar o que Deus pensa ao seu respeito e não o que as pessoas dizem que você é, né? Você tem que se preocupar com o que Deus acha de você e não com o que as pessoas pensam, tá? Então esse é meu vídeo de hoje. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. 25 minutos de vídeo, tá bom? E é isso, se você precisar de ajuda, se você precisar de conversar, no box de informação eu vou deixar o meu e-mail para você me escrever, eu respondo para você e busque ajuda, não tenha vergonha de entender que você precisa de ajuda médica, que você precisa de ajuda espiritual e vai, porque a Bíblia fala que quem bate, a porta se abre. E eu tenho certeza que quando você bater, uma porta imensa vai se abrir para você e Deus vai te acolher e vai te direcionar e vai te dar tanta cura que você precisa e vai te libertar desse mal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Se você tá aqui no canal pela primeira vez, se inscreva aqui embaixo, tá? Pra você ficar por dentro de tudo que rola. E eu vou deixar o meu site também do Ministério, pra quem quiser conhecer as minhas músicas. Aí você visita lá o meu site, tem minha agenda, tem tudo lá. E no meu outro canal, que eu tenho um canal de autoajuda, eu vou postar individualmente falando um pouco sobre cada doença. Então eu vou falar em um vídeo sobre ansiedade, depois eu vou falar sobre depressão, depois eu vou falar síndrome do pânico, hipocondria e vou dividir, né, para mostrar para vocês quais são os sintomas, o que que eu fiz, como eu me superei em cada doença dessa. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, aqui também no box de informação tá o link do outro canal para você se inscrever e me acompanhar lá, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. E eu vou terminar dizendo: se o milagre não vier, seja você o milagre. Deus te abençoe. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!